me chamo Maria Helena, sou professora de matemática, com mais de 30 anos de experiência em ensino fundamental e ensino médio. Criei este canal com o objetivo de tornar mais fácil o entendimento da matemática. Por isso eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ao final de cada aula, se tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar. Desde já o meu muito obrigada. Nessa aula nós vamos falar sobre multiplicação com números decimais. Mas antes de falarmos sobre multiplicação com números decimais, vamos recordar alguns conceitos para que a gente possa entender quando falarmos de casas decimais na multiplicação. Então, vamos lembrar como é que se coloca na forma de fração esse número. Nós já vimos em aulas anteriores, vocês lembram como é que era? O numerador é um número, sem a vírgula, e o denominador é 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Nesse caso eu tenho uma casa decimal, então vai ser 1, 0. E este número? Como é que ficaria? 1 sobre 100. Por quê? Porque o numerador, o zero da frente, se não tiver vírgula, não tem necessidade de ser colocado. Claro que se fosse número aqui, a gente colocaria, né? Um número diferente de zero. O denominador é 1, como tem duas casas decimais, 2 zeros. Qual é o resultado desta multiplicação? Quantas casas decimais terá o resultado dessa multiplicação? Vamos ver na forma de fração? Eu estou multiplicando a mesma coisa, né? Aqui e aqui é a mesma coisa, certo? Como é que eu multiplico frações? Vocês lembram? Numerador com numerador, denominador com denominador. Qual é o resultado de 1 dividido por 1000? Eu não precisa fazer a conta, mas eu vou fazer a continha para que vocês possam entender a quantidade de casas decimais que vai no resultado de uma multiplicação com números decimais. Então, 1 dividido por 1000. Uma unidade cabe em 1000? Não, né? Então, como não cabe, eu vou dizer que não tem parte inteira essa minha divisão e vou transformar essa uma unidade em décimos. Como é que eu faço para transformar uma unidade em décimos? Eu vou multiplicar por 10, né? Porque 10 décimos é igual a uma unidade. E aqui eu vou pôr uma vírgula, porque eu estou falando em décimos agora, certo? 1000 cabe em 10 décimos? Também não, né? Então eu vou ter que ir pro centésimo, né? Então eu vou pôr mais um zero aqui e um zero aqui. Ainda não cabe. Então vou pro milésimo. Agora cabe, né? Cabe exatamente uma vez, certo? E o resultado aqui vai dar zero. Então essa multiplicação vai ser 0,01, um milésimo, né? Ou essa divisão aqui, que eu não precisaria ter feito, né? É só lembrar. Eu tenho que ter 3 casas decimais, então 1, 2, 3, certo? Então, quando a gente multiplica números decimais, a multiplicação é feita da mesma forma que se fossem números inteiros. No final, nós somamos as casas decimais. Então, aqui tem uma casa decimal, aqui tem 2. Então, o resultado vai ter 3 casas decimais. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, eu estou multiplicando décimos por centésimos. E décimos vezes centésimos vai dar milésimos, né? 10 vezes 100 dá 1000. Por isso que eu fiz a continha aqui, para que vocês possam entender quando a gente somar as casas decimais. Então, somar nada mais é do que multiplicar décimo por centésimo, centésimo por milésimos e assim sucessivamente, né? Então, 1 mais 2, 3. Décimo vezes centésimo dá milésimo. Décimo vezes décimo dá centésimo. E assim sucessivamente. Então, agora vamos ver os exemplos. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 inteiros e 1 décimo multiplicado por 5 inteiros. Nós vamos fazer a multiplicação como se fosse 21 multiplicado por 5. Então, 5 vezes o 1 dá 5. 5 vezes o 2 dá 10. Eu tenho só uma casa decimal aqui, né? Então, aqui embaixo, eu vou da direita para a esquerda andar uma casa decimal, porque só tem uma aqui. Então, eu não tenho que somar. Então, o número inteiro, temos que lembrar sempre que o número inteiro a gente não coloca, mas a vírgula está sempre no finalzinho dele. Vou andar uma casa para a esquerda.
Então, 2,1 vezes 5 vai ser igual a 10 inteiros e 5 décimos. A multiplicação se faz como se não existisse vírgula. E no final se soma as casas decimais. Aqui, como só tem uma, não tem que somar, né? Então, 10,5, certo? 3 inteiros e 2 centésimos multiplicado por 1 inteiro e 3 décimos. Então, vamos lá. 3 vezes o 2 dá 6. 3 vezes o 0 dá 0. 3 vezes o 3 dá 9. Mudando a casa decimal, 1 vezes o 2 dá 2. 1 vezes o 0 dá 0. 1 vezes o 3 dá 3. Fazendo a soma, 6 mais nada, 6. 0 mais 2, 2. 9 mais 0, 9. 3. Aqui tem duas casas decimais, né? E aqui tem uma. 2 mais 1, 3. Então, 1, 2, 3. Centésimos vezes décimos dá milésimos. Então, o resultado vai ser 3 inteiros, 926 milésimos. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? 8 inteiros e 3 décimos multiplicado por 2 inteiros e 6 décimos. Então, eu vou multiplicar como se fosse 83 vezes 26. Então, 3 vezes o 6 dá 18. Como passou de 10, o 8 fica aqui e o 10 vai como 1 para o outro lado, né? 6 vezes 8, 48, mais 1, 49. Vou mudar a casa decimal, então aqui não tem nada. 2 vezes o 3 dá 6. 2 vezes o 8 dá 16. Agora eu tenho que fazer a soma. 8 mais nada, 8. 9 mais 6, 15. Novamente, passou de 10, 5 e vai 1. 4 e 1, 5. 5 e 6, 11. Novamente vai 1, né? 1 mais 1, 2. Aqui eu tenho uma casa decimal. E aqui eu também tenho uma casa decimal. Então, eu vou ter duas, porque eu estou multiplicando décimo com décimo, que vai dar centésimo. Lembrando que o número inteiro, a vírgula está no final, então eu vou voltar duas casas decimais. 8,3 vezes 2,6 vai dar 21 inteiros e 58 centésimos. 2 inteiros e 4 décimos multiplicado por 5 centésimos. Então, vamos lá. 2 inteiros e 4 multiplicado por 5 centésimos. Aqui eu vou multiplicar apenas os 5, porque os zeros aqui da frente multiplicado 0 vezes 4 vai dar 0, não tem necessidade de multiplicar. Então, 5 vezes o 4 vai dar 20, então fica o 0 e vai 2, né? Lembrando que passou de 10, 2 vezes o 5, 10, mais 2, 12. Quantas casas decimais? Aqui tem uma e aqui tem duas, né? Então, 1 mais 2, 3. Décimos vezes centésimos vai dar milésimos. Então, 1, 2, 3. Ó, a vírgula ficou aqui. Como não tem nenhum número na frente, eu vou simbolizar com 0. Quer dizer, não tem inteiro, só tem 120 milésimos. Então, o resultado dessa conta é 120 milésimos. Eu espero que tenha ficado mais claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volte à aula, reveja os exemplos e deixe os seus comentários se tiver alguma dúvida para que a gente possa ler e esclarecer. Muito obrigada e até a próxima aula.